Olá, gente, boa tarde, graça e paz a todos e todas. Nós estamos aqui nessa quinta-feira para trazer a mensagem de Deus para nossas vidas, né? E o texto que nós vamos estar lendo nessa noite, para esse culto de noite, na nossa quinta-feira, está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, dos versículos 42 até o 44. 2 Reis 4, 42 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. E um homem veio de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes da sua palha. E disse, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor, come-esse-ás sobejará. Então los pôs diante e comeram e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Bom, queridos, nessa tarde, desculpa pela mão. Nessa tarde nós vamos estar falando um pouco sobre o Deus de milagres, né? A palavra do Senhor, ela é bem clara quando no Antigo Testamento o profeta Eliseu, Deus operava milagres através dele, através de Elias. Só que deixa eu te falar uma coisa nessa tarde. Se a gente for pegar esse texto que nós lemos, nós vamos ver que o nome da cidade se chamava Baal Salisa, né? Se a gente for pesquisar e olhar, tem o nome de um deus no meio disso aí, o deus Baal, né? Ou seja, o povo estava vivendo em terra inimiga, o povo estava vivendo em terra estranha. E muitas das vezes, assim, é eu e você. Às vezes nós estamos no meio do território inimigo e achamos que nada pode acontecer, que nada pode mudar, que nada vai acontecer, que o milagre não vai chegar e parece que a gente só toma pedrada, parece que para onde a gente olha só vem pedrada em cima da gente, onde a gente olha só vem dificuldade, não tem saída, não tem solução, parece que o fim do túnel não vai chegar nunca. Mas eu quero trazer para a nossa meditação nessa tarde é que Deus ainda faz milagre na terra inimiga. Ou seja, o povo estava numa terra que pertencia a ele, mas ele adoravam outros deuses. E com isso eles consagraram aquele lugar a outro Deus, ao Deus Baal. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes nós estamos em terra, às vezes a terra nos pertence, a herança é nossa, e esse texto ele é bem claro, quando ele fala de terra, ele está falando também de herança, porque o povo lutou para conquistar aquilo, o povo guerreou, o povo de Deus guerreou para conquistar, só que não reconheceram o Deus Todo-Poderoso. Acabaram, no espaço muito curto de tempo, acabaram pedindo, adorando a outro Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa tarde é: em qual terra você está? Será que você está na terra inimiga, onde você só está tomando pedrada, só está acontecendo problema, você não vê solução? Ou será que você está na tua terra, na tua herança, e não vê nada acontecer? Eliseu era um profeta. Eliseu era um homem usado por Deus. E Eliseu chega naquela terra, naquele local, e aquele cara leva até Eliseu aquela porção de pães. E tinham 100 homens para comer. E o pão era pouco. Mas tinham 100 homens para comer. Sabe, queridos, quando a palavra do Senhor ela fala sobre pão, ela está falando sobre a palavra. Existem pessoas que precisam ser alimentadas pela palavra. Existem pessoas que precisam estar comendo da palavra. Existem pessoas que precisam estar sendo alimentadas para que o milagre aconteça. Às vezes o milagre, a gente está na terra, está na herança, mas o milagre não acontece. Sabe por quê? Porque nós não estamos nos alimentando.
Nós não estamos comendo. E deixa eu falar uma coisa para você nessa tarde. Quem não come fica doente. Quem fica doente sem comer pega anemia. Quem pega anemia e não trata e não cura pega leucemia. E quem pega leucemia morre. Sabe, queridos, a palavra do Senhor, ela é o nosso sustento. Ela é o nosso alimento. Se nós queremos milagres, se nós queremos ver as coisas acontecerem, nós temos que estar vendo, nós temos que estar comendo, nos alimentando, nós temos que estar sempre comendo a comida que o Senhor coloca pra gente. Não a que os homens colocam, mas a que Deus apresenta pra gente, porque Deus aí tem sempre o melhor pra mim e o melhor pra você. Queridos, Deus nunca vai ter o pior. Pode parecer que tá tudo errado. Deixa eu te falar uma coisa, a herança é tua. A herança é minha, a herança é nossa. Mas a herança, pra gente ver um milagre acontecer, às vezes o milagre não acontece de imediato, às vezes o milagre ele acontece na hora em que estamos nos alimentando, ou depois que nós nos alimentamos, ou depois que nós comemos. Às vezes o milagre não acontece assim, ó, no estalar de Deus, demora muito pouco. Tem que se alimentar, nós temos que comer. E deixa eu falar uma outra coisa para você, sabe, essa dificuldade toda que nós estamos passando é um sinal de que o povo não está se alimentando, de que o povo não está comendo. Sabe por quê? Que aonde há fome, a saciez não entra. Ué, pastor, que é isso? Porque a fome reina e não tem o que comer. Só que Deus fala pra gente nessa tarde, nesse começo de noite, se alimenta do pão que eu coloquei na mesa. Se alimenta da comida que eu coloquei na mesa, se alimenta da minha palavra, se fortalece, come. Come porque eu tenho um milagre para você te esperando depois que você se alimentar. Se a gente for olhar o Novo Testamento, nós vamos ver que também acontece um milagre onde tem um pão. Deixa eu te falar uma coisa. Quem se alimenta do pão, quem se alimenta da palavra nunca fica sem milagre. Quem se alimenta do que Deus tem nunca fica sem milagre. Vai ter sempre um milagre esperando, vai ter sempre algo para acontecer. Eliseu estava ali naquela situação. E detalhe, não foi Eliseu que foi até a pessoa, foi a pessoa que foi até Eliseu. Quando a pessoa chega para Eliseu e entrega os pães, mesmo aquela pequena quantidade de pães, aquela pessoa fala que, olha, eu estou aqui entregando para te ajudar, porque eu estou vendo a dificuldade que está acontecendo. Só que quando Eliseu vai lá e dá para o seu servo para alimentar os homens, é como se Eliseu estivesse falando assim, agora dá lá a eles que o milagre vai acontecer. E o homem, o servo de Eliseu ainda questiona, como é que eu posso dar a eles se isso aqui é pouco, não vai dar para alimentar? E Eliseu fala, dá a eles de comer que o milagre vai acontecer. E acontece de acordo com a vontade, de acordo com a palavra que Eliseu libera. Sabe, queridos, Eliseu aqui simboliza Deus. E Deus está falando, se alimenta do alimento que eu tenho para você, come da palavra, come do pão que eu coloquei na mesa para você, come do alimento que eu tenho para você. E muitas das vezes a gente fica, Senhor, como é que eu posso comer se é pouco? Como é que isso vai me saciar se é pouco? E Deus está falando, olha, você não está entendendo o que está acontecendo, você não vai entender. Mas se você comer, se você se alimentar, o sobrenatural vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida e você não está nem imaginando. Ei, nós temos que parar de olhar para o material. Chegou a hora de nós olharmos para o espiritual, olharmos para aquilo que Deus quer mover na atmosfera espiritual. Sabe por quê? Enquanto eu e você estivermos olhando para o lado material, nada vai acontecer. Nós temos que olhar com os olhos espirituais, porque o alimento, ele não é um alimento material. O alimento que Deus nos oferece é um alimento espiritual para alimentar o nosso espírito. Quando alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma. E quando alimenta a nossa alma, tudo acontece, o milagre surge. Não sei, queridos, o que está acontecendo na sua vida, na sua família.
Mas uma coisa eu sei, come do alimento que o Senhor colocou na mesa. Come do alimento que o Senhor colocou na tua mão. Deus tem pão para te oferecer, Deus tem alimento para você comer. A grande questão é, nós vamos ficar comendo o que cai da migalha e cai da mesa, ou nós vamos sentar na mesa para poder comer aquilo que Deus coloca pra gente? Até quando o Senhor vai ficar colocando comida para mim e para você e nós vamos ficar negando o alimento do céu para nossas vidas? E com isso nós vamos adoecendo, adoecendo, adoecendo e acabamos morrendo. Deixa eu te falar uma coisa nessa tarde, nesse comecinho de noite. A morte, ela primeiro acontece na esfera espiritual, para depois acontecer na esfera material. Sabe, queridos, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo no nosso país, não só no nosso país, mas também no mundo, é necessário que eu e você nos alimentemos da palavra do Senhor. É necessário que eu e você comamos da palavra do Senhor. Nos alimentemos da palavra que Deus tem para nós, do alimento que o Senhor nos oferece. Hoje em dia é muito comum nós andarmos, rodarmos várias igrejas aí e vermos pessoas que não se alimentam direito e com isso estão morrendo. Se a gente for andar pelas ruas do nosso município, em Itaguaí, pelas ruas do município do Rio, aqui em Sepetiba principalmente, nós vamos ver que tem pessoas que não se alimentam, pessoas de rua que não comem e acabam adoecendo. E muitas das vezes dentro de casa, pessoas que não têm o que comer e acabam adoecendo, ou têm o que comer, mas não comem. É a mesma coisa na vida espiritual. Deus manda alimento, Deus manda comida, Deus manda mantimento. Mas nós, como filhos do Senhor, se nós queremos ver o milagre do Senhor acontecer, nós temos que nos alimentar. Chegou a hora de nós pararmos de comer as migalhas que caem na mesa e começarmos a comer a comida que o Senhor coloca para mim e para a tua vida. Sabe, príncipe e princesa do Senhor, Deus, ele tem um milagre esperando depois do alimento. Depois que nós comamos, depois que nós possamos, depois de comer a comida do céu, Deus ele tem um milagre nos esperando. Entenda comigo nessa parte desse capítulo 4 de 2 Reis. O milagre só acontece depois que os homens começam a comer. O milagre não acontece antes. Tem milagre que só vai acontecer depois que eu e você a gente se alimentar da palavra. Tem milagre que só acontece depois que eu e você possamos comer da palavra. Mas não é comer e engolir rápido. É comer e degustar. Comer e mastigar bem devagar. Porque Deus ele não oferece coisa estragada pra gente. Deus ele tem sempre algo melhor. Algo do céu para mim e para você. Algo quente que sai da cozinha do céu para mim e para você. A palavra do Senhor vai dizer lá atrás que o povo de Israel, quando estava no deserto, Deus mandava um maná. Mas não era qualquer maná, era um maná quentinho que tinha acabado de sair do céu. Deus mandava todo dia para suprir a fome. Queridos, onde tem comida tem provisão. E onde tem provisão a fome não entra. E onde a fome não entra não há doença, não há morte. Não sei o que você está enfrentando, não sei o que está passando dentro da tua casa, mas deixa eu te falar uma coisa, você quer ver o milagre acontecer na tua família? Se alimente. Se alimente, coma aquilo que Deus tem colocado, tem proposto para você. Degusta da alimentação que Deus tem colocado na mesa para você. Nós temos que parar de comer o que cai debaixo da mesa. E comer aquilo que o Senhor coloca, sabe por quê? Nós somos filhos. E filhos comem na mesa do lado do pai. Filhos comem da mesa do lado dos pais. E não é coisa ruim. É sempre o melhor. Que Deus possa te abençoar nessa tarde.
nesse comecinho de noite. Saiba que Deus ele tem sempre o melhor para mim e para tua vida. Para que a gente possa se alimentar cada dia mais e mais na presença do Senhor.